Você. Fala, meu amigo. Beleza, cara? Bom dia, Bom dia, o pessoal que tá aí. a galera tá entrando. Tu consegue me ouvir bem? Tô ouvindo bem, tá ótimo. A imagem tá ótima, o som tá ótimo. Tá, tá, que bom. Mauro, primeira coisa eu quero te agradecer, tá? Te desejar um bom Eu que dia, claro. agradeço aí. Quero agradecer aí a disponibilidade do tempo. Então, sei que não é tão fácil assim, né? Tempo, nada pra então, mas eu quero te agradecer aí pelo convite. E vamos bater esse papo aí, cara. Vamos bater esse papo aí. Como é que você tá por Não, aí? eu que agradeço aí o convite aí. A história da vida real, né? Não vou nem dizer imprevisto, né? Na verdade, na logística aqui, né, das três crianças, tem duas que acabaram de dormir. Eu falei, bom, agora vai reinar a paz, né? Mas aí qualquer coisa já sabe que isso é criançada. Mas estou feliz aí pelo convite aí. Agradecer aí. Hoje é um dia especial, né? É Hoje seria o verdade. dia da Maratona do Rio, então é um dia aí que a galera tá lembrando, tá pensando muito nesse dia, que é um dia muito bacana, né? Agora, antes de começar a live, Mauro, eu tava pensando, estava fechando aqui a janela e pensando assim, aqui, a gente é de Santa Maria, eu sou da Paraíba, mas eu moro aqui, né? Então, eu moro aqui, a assessoria é daqui. Eu tava pensando, essa hora, eu já teria feito a maratona, já teria tomado um banho, e já tava provavelmente tomando uma cerveja, né? Torcendo pelos amigos ali. Então, É é, verdade. já bateu uma saudade, assim, né, cara? De Itaí, ano passado a gente foi, né? Também. Aham. E foi, eu não conhecia o Rio e nunca tinha feito, nunca tinha nem ido aí, então fiz a prova e achei assim uma cidade e a prova fantástica. E tava na Eu expectativa botei até desse. essa camisa aqui em especial, né? Que essa camisa aqui é do Correndo pelo Diabetes. E esse ano a gente ia fazer uma ação com eles bem bacana, né? E eu, o corredor irônico, né? O Joels, a Karina, na corredora da vida real, né? A Iris, que é aqui do Rio. Nós iríamos nos unir e ia correr representando a causa, né? Que é o Bruno, que é um parceiraço nosso. Quando ele convidou a gente aceitou na hora, assim. Então ia ser bem bacana. Que bom. Bom, e que pena que não rolou, né, cara? Mas assim, a gente tá na esperança de que tudo isso passe e a gente saia fortalecido, né, dessa loucura. Então, Não, com certeza. Eu acho que tudo é lição, né, cara? Então a gente. Algumas pessoas acabaram me perguntando em relação às questões das provas. Eu falei, cara, eu acho que na verdade não é, a gente aprendeu muito, está aprendendo muito com esse ano, né? Prova eu acho sinceramente difícil acontecer por N motivos, né? Não é nem pela questão só da pandemia, mas ainda mais quem busca performance dentro da sua performance, claro, né? Mas ciclo de treino, isso tudo acabou ficando comprometido, então bem difícil, né? Já estamos no meio do ano, até você retomar é bem complexo, né? deixa eu só tirar aqui o meu. O pessoal tá falando que você tá assim. Eu tô escutando até bem, mas Assim fica. Pra você, tá, dá pra ouvir tranquilo? tá ótimo, pra mim tá ótimo. Eu não sei aí pro pessoal tá falando que tá meio baixo. Aí se vocês ouvirem que tá meio baixo aí, por favor, dê um joinha só pra confirmar Agora, que tá bom. agora melhorou, agora ficou um pouco maior mesmo. Opa, então beleza. Então, Mauro, cara, pra gente começar não, né? Já dar seguimento aí no nosso bate-papo, eu queria perguntar aí pra quem não te conhece, assim, quem que é o Mauro, né? Quem que é o Mauro? Tua história, sei lá. Fica à vontade aí, a casa é tua. Cara, misturando tudo aí, né, já fazendo um resumão em relação a meu histórico de vida, eu fui pai muito cedo, né? Fui pai com 18 anos. Então, tenho cinco Que filhos. idade que você tem Muita agora? gente sabe. Eu tenho 41. Esse ano mais do que nunca seria especial também por isso, né? É especial, mas 42 anos, 42K, aquela história toda que todo mundo gosta de completar, né? Quando faz 42 anos, completar uma maratona, 1 quilômetro por acabou ano de ficando meio vida, né? comprometido. Isso é exatamente. Mas eu fui pai muito cedo, então eu tenho cinco filhos. Algumas pessoas sabem, outras pessoas se assustam, né? São cinco meninos. Então comecei a trabalhar desde cedo.
né? E já fazendo a linha do tempo, enfim, aí estudei, trabalhei, fui, né, indo até meus 30 e poucos anos. Em 2000 a gente está em 2020, né? Em 2012, né? Sempre eu já contei essa história algumas vezes lá no Instagram. Eu trabalhava em Botafogo e na minha casa aqui tem um espelho muito grande aqui na sala onde eu tô. Até vou virar para vocês aqui, né? Tem um espelho aqui redondo aqui. E às vezes eu sento aqui para trabalhar e quando eu sentei minha barriga dobrou, né? É aquela história que todo mundo, né, perde um pouco Aham. da noção quando você vai engordando e você não percebe muito que você está engordando. E aí, quando eu estava no meu auge, né, com 106 quilos, e aí que eu busquei a corrida como uma qualidade de vida, né? Buscando para emagrecer mesmo. Sendo que é aquela história que muita gente acaba se identificando, né? Tinha vergonha, estava acima do peso, corria 10 horas da noite na praia de Caraí, boné, fone. Quando estava de Camuflado. dia, botava óculos escuros. Queria se esconder, né? Então, foi um começo difícil. Esses dias até algumas pessoas, algumas amigas vieram me perguntar e eu falei, cara, eu estou fazendo a mesma estratégia do que eu fiz quando eu comecei a correr, né? Eu já fiz alguns trotinhos leves, né, de um tempo para cá, mas sempre sem relógio, né? Não estou preocupado com o tempo, não tô preocupado. Na verdade, eu memorizo 30 minutos, né? Tenho que me exercitar durante 30 minutos, de 30 a 40 minutos. Então, é o que eu fiz muito no início, né? No início eu tinha isso em mente, que o meu objetivo de vida era chegar aos 40 anos bem. Lá eu ainda estava com 32 ainda, então, tem muito tempo aí. Então, eu comecei caminhada, trotinho, e então, desde então, não parei mais, né? São 8 anos correndo. Mas o Mauro é esse cara que gosta de trabalhar pra caramba, trabalha, treina nos horários loucos, né? A vida me levou para esse modo, né? Porque acaba que com filho você tem uma responsabilidade maior, né? Ainda mais com Então, 5, né, cara? é, e aí a pessoa às vezes brinca que meus horários de treino são meio loucos, né? Então eu treino no horário do almoço, treino 10 horas da noite, treino de manhã cedinho, mas importante, como a gente fala, é se movimentar, né? Então é uma história bem de superação, mas uma superação até para mim mesmo, né? De buscar toda vez melhorar, né? A gente tem buscando o nosso melhor a todo momento, né? Ah, que massa. Eu tenho certeza que a tua história de início, assim, da corrida, na corrida, né? Ela se confunde, entre aspas, com a história de várias outras pessoas, né? Porque a gente sabe que na vida real é assim. A gente começa, o start é sempre, ou quase sempre, uma insatisfação ou uma preocupação com a nossa saúde e a gente começa com uma atividade, né, que é elementar, como a corrida, né, e acaba se apaixonando, né? Então eu tenho certeza que a tua história ela se confunde com tantas outras daí por aí, né? Inclusive com a minha também. Sempre, Então eu sempre dou um exemplo bacana que eu tenho, porque logo quando eu comecei a correr, eu conheci o Edu, que é o Eu Corri Tô Feliz, né? Mais conhecido como Eu Corri, que é do Desafio 300. E a gente corre, a gente treina, hoje, né, com 8 anos de corrida, você tem a sua assessoria, você tem seu esquema ali de corrida, que é muito bacana, você encontra todo mundo. Mas quando você começa a correr, você está muito sozinho, né? Você ainda está perdido para onde que você vai, para onde você, né? Aquela história toda. E eu participei de alguns eventos com o Edu que tinha esse público, né? Era a galera do fundão, né, como a gente chama, né? A galera que estava começando a correr. Então era sensacional, porque você conhecia histórias fantásticas de pessoas que estavam buscando a corrida como qualidade de vida, para emagrecer, vencer uma depressão, vencer uma obesidade, vencer esses problemas todos. E você acabava ali se identificando e era muito bacana. É ainda muito bacana, hoje eu não participo tanto, mas para mim foi um começo assim fantástico, principalmente por causa disso. que massa, que massa. E é tão importante eu vejo assim, né? Esse engajamento inicial do cara que está começando, porque ele começa a enxergar, ou se ele começar a enxergar somente essa parte da performance, do tempo e etc., ele vai acabar recuando um pouco, né? Então, esse engajamento inicial do cara que está começando, que está um pouco acima do peso, que quer fazer esse controle dessa doença de base, essa doença crônica, da hipertensão, do diabetes, que seja, então, é importante ter esse engajamento com pessoas que estejam mais ou menos na mesma pegada, né? Então, para que Verdade. tenha adesão. Então, isso é Eu bem tive toda a importante. dificuldade, porque quando eu comecei a correr, eu não tinha muita rede social, eu não me envolvia muito, então todos aqueles erros que a gente chama, né, de não procurar assessoria, de não procurar um Sim, profissional, de não procurar um nutricionista, de procurar nada, de simplesmente calçar o tênis e correr, né? Então, todos aqueles erros primários, né, erros que a gente sabe que acontecem, que é uma coisa até normal, todos esses erros a gente acabou passando, eu acabei passando por isso. Então, serve aprendeu como não. lição, a gente aprende, né, a gente vai aprendendo.
Ah, que massa. Maurão, e tipo assim, e a história da página, assim, do estilo corrida, como é que surgiu? Há quanto tempo tá no ar e como é que foi a ideia, o plim, assim, pá, vou fazer isso aqui pra, sei lá, qual era o teu objetivo, se tu achava que ia tomar essa proporção que tomou, né? Enfim. Cara, foi bacana porque a página ela se recriou, né, várias vezes, né? Quando eu tive a ideia da estilo corrida, tem 5 anos, né? Vai completar 5 anos esse ano, na verdade. Então, eu tinha, na verdade, duas coisas em mente. Uma, essa dificuldade que eu encontrei no início, de ajuda, de motivação, né? Aquilo que a gente fala, que às vezes parece até uma coisa pesada, clichê, mas não é que torciam contra, mas assim, o pessoal olha pra você, vê você acima do peso, você fala que vai correr uma meia maratona, o pessoal já olha, não vai conseguir, Acho que não, né? O pessoal olha semana que todo, vem na ele já verdade. desmentiu, semana que vem ele já não vai estar mais correndo, aquela história toda, né? E então foi uma junção, né? Então, quando eu pensei em criar estilo corrida, teve dois principais motivos, né? Um era tentar, de uma certa forma, motivar a galera, né? Tentar tampar esse espaço que eu não encontrei. Então, eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas. E a estilo corrida nasceu como uma marca, né? Tem um grupo aqui no Rio ainda, que é o Viciados em Corrida de Rua, que não é o viciado, né, do Instagram, que é aquele que é do Alvino, que é meu amigaço, meu parceirão, Aham. mas que tinha um grupo aqui que tinha algumas camisas bem legais. E eu falei, por que não criar algumas camisas, criar alguns produtos, né, para tentar motivar a galera com frases, né? O meu motivo inicial era esse. Vou criar frases motivacionais para tentar, né, dar um plus para a galera. E tirei do papel, cheguei a tirar do papel, né, nos 6 primeiros meses, 7 primeiros meses. Cheguei ainda a produzir algumas camisas, alguns produtos. Porém, logo no início da Estilo Corrida, eu ainda trabalhava, o meu trabalho era, eu trabalhava no varejo, hoje eu não trabalho mais com varejo, então varejo era aquela loucura, né? 10 às 10, às vezes, Natal, data festiva, aquela coisa toda. Então, era muito louco, era muita correria, e foi na época que a gente recebeu o diagnóstico do Natanzinho, né? Então, quando a gente recebeu o diagnóstico do Natanzinho, para quem não sabe, eu tenho um filho especial, tenho um filho com Down, então eu meio que, quando eu fui buscar as informações, eu entendi que eu teria que ter uma doação maior, né? Ia precisar me doar, né? Então, desde o primeiro momento, a gente soube ainda na gestação, desde o primeiro momento eu já entendi que eu teria que, pelo menos naquele momento, parar um pouco com a questão vamos dizer assim, do empreender, né? De lançar a marca como um produto, mas em momento algum desistir da página, né? A página continuou com o seu é, objetivo inicial também lá de tentar motivar as pessoas e de uma forma até me ajudou bastante, né? Foi um diferencial para mim durante a jornada. Então, a página cresceu assim, né? Na época do Natanzinho, ela se recriou, né? E hoje, né, depois aí, principalmente nos últimos 2, 3 anos, quando, né, alcançou um número maior de pessoas, hoje ela tem se eu pudesse definir a página, é uma página, como eu falo ali mesmo, sempre juntos, né? Uma página onde a gente possa caminhar juntos, de alguma forma motivar. Tem o meu lado brincalhão, às vezes faço os memes, né? Me meto em umas tretinhas que o pessoal brinca pra caramba que eu gosto de uma treta, mas não, é uma coisa para você descontrair, brincar, e meu principal objetivo ali é motivar as pessoas. E, cara, eu acho que é bem bacana. Eu até separei uma das últimas frases ali, mas que tu colocou, mas eu vou falar só no fim ali, depois quando a gente for falar de outro assunto. Mas eu acho assim, essa coisa da motivação, isso é tão bacana porque tem momentos na nossa evolução dentro da corrida, e você sabe disso, né? Todo mundo teve o início, né? E todo mundo, na verdade, está no meio. Não quero que ninguém chegue no fim da corrida, né? Que todo mundo continue sempre correndo, nunca acabe, mas todo mundo está no meio. Mas entre o início, que é essa fase bem crucial do cara se manter motivado, né? O cara tem que estar motivado para continuar e etc. Quando a gente tem esse suporte, digamos assim, que a gente percebe no outro uma semelhança, e eu percebo muito isso em algumas páginas, assim, né? De algumas pessoas, e a tua, do estilo corrida, eu percebo isso, de uma humanidade, entende? Que são palavras assim que nem falei mês passado, semana passada com o Joel. Eu falei, quando ele coloca um meme lembrando a gente de tomar água,
parece que é a minha mãe falando para mim, entende? Parece que é a manhinha falando, ó, tu não esquece de tomar água, né? E é a mesma coisa quando a gente vê alguma frase do estilo corrida motivacional, né? Eu ia falar depois, mas eu vou falar agora. Uma frase que eu separei que eu achei interessante, assim, não cancele o ano que te fez enxergar o quanto você é forte, entende? Então isso aí, quando eu li, né, isso veio em mim assim, pum. Falei, nossa, é verdade, a gente consegue ler isso e enxergar o que tem de bom, entende? Em toda essa confusão. O ver o quanto a gente é forte para seguir em frente, para seguir lutando, para cair para cima do problema ou dos problemas, enfim. Então, eu acho que, cara, cumpre muito bem o papel que tu se propôs desde o início, que é motivar as pessoas. E mais que isso, eu acho que agrega a engrenagem com outras pessoas, assim como o Joelce, enfim, outras pessoas que também trabalham aí, e faz essa engrenagem funcionar melhor, né? E eu garanto também que o teu propósito que era motivar as pessoas, e aí eu te faço uma pergunta, é muito bacana ver que, e tu deve se motivar muito mais, né, vendo que os outros têm essa resposta, essa coisa tão positiva. Como é que tu te sente vendo que aquilo que tu se propôs a fazer está sendo, né, cumprido e etc. Cara, é muito legal esse assunto, porque assim, quem me acompanha ali desde o início, eu tenho um posicionamento muito forte no Instagram em relação a isso, né? Porque a gente sabe que o Instagram, rede social, você tem aquela questão da vida paralela, você tem aquela questão de... né? E não é nem um julgamento, é o fato real, nu e cru, como a gente gosta de falar. E eu, desde o princípio, quando as pessoas vêm falar comigo, eu falo assim, que me pedem algum tipo de dica, alguma coisa, eu falo, gente, o meu intuito desde o início, meu pensamento principal se eu alcançar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, para mim já vai estar bom. O importante é isso, né? Eu acabo não empreendendo, né, tipo, se eu vou atingir 200 mil pessoas, se eu tenho 3 mil curtidas na minha foto. A questão não é essa. A questão é se de alguma forma você vai tocar a pessoa que está do outro lado, né? Então eu tenho me policiado ao longo desse tempo todo em relação a isso. Então é muito gratificante, né? Uma das frases que eu mais recebo no direct, até mesmo na própria página, ou quando tem algum assunto diferente, as pessoas falam assim, cara, eu nunca comentei nada aqui, eu nunca falei nada aqui, mas eu queria te dizer que você me ajuda diariamente, né? Eu nunca falei nada, eu nunca me posicionei em nada, mas você me ajuda diariamente. Então isso é gratificante, né? Porque as pessoas estão ali, estão lendo, estão vendo, estão de alguma forma, sabe, você está de alguma forma ajudando aquela pessoa. Então são uma das coisas que eu mais gosto. Eu tenho, não vou nem dizer crítica, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, você coloca uma foto e não responde comentário por comentário. Eu falei assim, gente, primeiro que quando a gente consegue eu até respondo, né? A gente tem uma rotina muito louca, né? Os filhos e tudo mais. Mas o principal objetivo já foi alcançado, que é levar a mensagem. É claro que pô, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu faço de tudo para responder, não deixo ninguém sem resposta, né? Claro que se eu souber também. Mas o objetivo principal é tocar a pessoa do outro lado, né? Então, eu penso muito nisso, né? Na questão mesmo da energia, do compartilhamento do bem. Desde o início da página, desde o primeiro post até hoje, as frases que vieram me norteando, né? Sempre juntos, compartilhamento do bem, juntos somos mais fortes. Tudo aquilo que me fez falta no meu início, eu tento de alguma forma passar para o meu perfil e tento ajudar as pessoas. Não sou profissional, obviamente, né? E sempre digo que a minha corrida, Mauro, como corredor, melhorou a partir do momento que eu entrei numa assessoria, né? Mas a questão da motivação, a questão da felicidade, a questão de você entender que as coisas simplesmente elas caminham melhores quando você está do lado de pessoas boas, isso para mim tem um peso muito forte. Então eu gosto de fazer esse meio campo, conectar pessoas, trazer pessoas para o nosso lado, mostrar quem é quem. E aí as pessoas vão caminhando normalmente, né? É que assim, eu tenho certeza que quem acompanha a tua página e vê esse tipo de material, de conteúdo, mesmo à distância, sabe? Mesmo tu estando longe, que a gente não tá perto do outro, mas a gente tem essa empatia. Parece um abraço, entende? Parece uma coisa assim, pô, o cara tá me abraçando, ele falou o que eu queria ouvir, né? Então, assim, isso é muito legal, cara. É muito legal. Tenho certeza que essa troca de energia
E como eu te falei, tem um quê de humanidade, entende? A gente entender que a gente pode sim fazer da corrida, né, um esporte coletivo, embora Sim, seja essencialmente individual, mas a gente pode fazer da corrida um esporte coletivo e a gente pode fazer junto, ao invés de competir, né? E aí é o que eu digo, o cara no início, se tu não tem esse suporte de grupo social e da gente se sentir acolhido no esporte, né? Nos grupos, nas assessorias, na cidade, enfim, seja onde for, a tendência é que a pessoa não se mantenha, né, no esporte. Então, eu acho que é muito importante, desde o início e certeza. depois a gente seguir sendo exemplo, né? Mesmo com um pouco mais de É, experiência, a gente seguir sendo exemplo. Então, eu acho que o estilo corrida, não, tenho certeza que o estilo corrida, e agora contigo falando mais ainda, né? Tem esse quê a mais, assim, de humanidade, sabe? A gente ver e entender que o cara que está fazendo isso lá no estilo corrida, ele entende o que é ser um iniciante, ele traz essa energia, ele traz de certa forma, essa paz de espírito, assim, para dizer, cara, calma, vai dar tudo certo, a gente vai junto. Então é não, bacana. é legal você falar sobre isso, porque assim, tem vários assuntos, não vou nem dizer polêmicos, mas são assuntos que eu gosto de esclarecer, né? Que eu falo que é um trabalho de doação, né? É um trabalho voluntário. Ah, Mauro, mas você recebeu um tênis, você recebeu uma inscrição para uma prova, você faz alguma ação. Cara, o tempo que a gente investe, pelo menos na minha cabeça, né? Claro que eu respeito o trabalho de cada um, tem muita gente que trabalha com isso, de fato, e eu respeito muito isso, né? Que se doa o tempo, e é muito bacana, eu tenho vários amigos que têm esse tipo de segmento, mas no meu caso, é um trabalho de doação praticamente, né? O tempo que a gente investe ali é de fato pensando no próximo. Ah, mas ele fala isso da boca para fora, aí é aquela velha história, né? Você joga para o universo que você quer receber, cada um segue sua jornada. O importante é você estar bem de você mesmo, bem de espírito, saber o que você está fazendo, o que seu coração está fazendo. Então é muito bacana falar sobre isso, porque eu particularmente gosto de falar sobre isso. É um trabalho voluntário, trabalho, quando as pessoas falam, pensam que é um trabalho, mas é uma ação voluntária, única e exclusivamente para de alguma forma ajudar o próximo, para que a gente possa caminhar junto. Não é para o Mauro melhorar, nem para o Neto melhorar, é para que todo mundo possa caminhar junto. Que massa. É isso aí. Cara, e que tu pode falar assim, das tuas inspirações para a página, assim, para criar o conteúdo que tu cria, né? Enfim, Cara, como é que vem, como é que... essa história é muito legal, cara, porque quando o Instagram ele entrou no ar em outubro de 2015, né? E, e eu fiquei um mês estudando o Instagram. Eu não tinha rede social, minha rede social era muito fechada, muito parada. E eu fiquei um mês estudando o Instagram, né? E por causa da marca, mas principalmente para entender como é que funcionava a questão da galera da corrida para motivar as pessoas, porque eu queria motivar as pessoas. E até fiz um post uma vez falando sobre isso, que eu inicialmente peguei 5 perfis para me inspirar. Então, o estilo corrida, e eu falo isso, já falei isso várias vezes ao longo da jornada, ele se inspirou em 5 perfis. Foi Mania de Corrida, né? Do Marcel Pasteleiro lá, o Opa, Viciados em a Corrida gente de Rua, conversou com ele. o Alvino, né? O Alvino, Viciados em Corrida de Rua, o Corre Mulherada de São Paulo, né? Tem um perfil que acabou, que era na cola da Tatá, que era uma menina de BH. Acabou porque eu acho que, na verdade, ela não publica mais, mas eu acho que ela saiu mesmo da rede. E o quinto agora não estou lembrando, depois eu lembro. Mas eu lembro que eu fiz uma apanhada de 5 perfis, né? Para tentar, de alguma forma, me inspirar, né? Ah, era o Paquitas que Correm. E aí eu pegava as ideias, enfim, como é que as pessoas, de alguma forma, faziam para se conectar. E no início eu me inspirei muito no Viciado de Corrida de Rua, porque eu criei o mosaico com estilo, né? Então eu fazia diariamente os mosaicos. Domingo tinha mosaico triplo, aquela coisa toda. Muita gente me cobra até hoje, pô, volta com os mosaicos. Aí eu sempre brinco, falei, gente, naquela época eu tinha 2 filhos, hoje eu tenho 5, né? Então toma muito tempo, né? Porque na verdade, quando eu fazia os mosaicos, eu pegava a foto de cada pessoa, li o post e escrevi uma cartinha para a pessoa no post, né? Parabenizando pelo treino, falando, eu queria entender como é que tinha, por que daquela foto, eu queria motivar aquela pessoa. E eu fiz isso durante 2 anos, durante todos os dias, né? Então, assim, era uma coisa que para mim me tomava muito tempo. Muito tempo. Então, mas foi um período bacana. Eu falo que geralmente tudo é um ciclo, né? Então,
foi um ciclo bacana que eu consegui me dedicar às pessoas de uma forma que eu guardo com muito carinho. Então, assim, as minhas inspirações basicamente foram nessas 5 páginas. Depois aí eu fui colocando, né, meu jeitinho, aquela coisa toda ali. Mas é muito bacana você falar isso, que a pessoa fala assim, ah, você cria tudo, não. A gente acaba sempre se inspirando em alguém, né? Sempre tem algumas referências bacanas pra gente se inspirar. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é bem religioso? Sou, Sim. Porque a gente sou. vê na. É, eu tenho uma. Eu sou paraibano, fui criado lá, né? Eu moro aqui há 7 anos e pouco, assim. Então, tem algumas coisas que na minha criação eu tinha, meus pais são muito católicos, né? Né? São muito católicos e eu fui criado assim na igreja, enfim, né? Fiz tudo que poderia fazer dentro da igreja, assim, de participação de tudo, né? E, e, Você vai e achar, tem você vai algum. achar, você vai... Não, termine, Ah, desculpa, perdão. Não, não, pode não, falar. tem uma coisa assim que depois que a gente vai ficando adulto, eu fui ficando um pouco mais afastado da igreja e etc, né? Né? E desse tipo de conteúdo de leitura, entende? Eu não tenho mais o hábito, né? E muitas vezes eu leio no estilo corrida alguma coisa desse tipo e eu automei, mas isso é uma coisa minha, né? Automaticamente eu me transporto para aquela época, eu me conecto e aí eu volto na história da minha mãinha. Parece que é a minha mãe falando para mim, entende? Então era uma coisa que eu queria falar para você isso. Eu Ah, falando não, para ti, entende? Então eu já fiz poucas. No perfil mesmo, eu quase não falo isso, mas alguns amigos, principalmente grupo de WhatsApp, conhecem a história. Mas eu tenho muito cuidado, na verdade, né? Porque é um perfil de corrida, né? E a gente tem que respeitar. A religião é uma coisa que a gente. É fé, enfim, cada um tem sua religião, né? Mas quem me conhece mais próximo, já ouviu essa história algumas vezes, eu quase fui padre, né? Então, Ah, é eu fiz todo sério? o processo, eu fiz todo o Era processo o da sonho, igreja. era o sonho da minha avó que eu fosse padre, mas deu errado. Cara, eu fiz todo o processo da Igreja Católica, crisma, fiz toda. Eu também. Cheguei a quase virar padre, assim, que eu já ia para o convento, enfim, para fazer os cursos finais, né? Mas eu estava com 17 anos, aí caiu a ficha, comecei a namorar, fui pai cedo, Já engravidou logo, aí não deu para rapidinho. conciliar as duas coisas, né? Mas eu guardo muito carinho essa época também, que foi, eu costumo dizer que eu fui, né, minha educação veio toda da Igreja Católica, então foi uma época maravilhosa, né, de que eu pude entender um pouco, né, mesmo sendo muito jovem, eu consegui entender um pouco, né, ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais carinhoso para as pessoas. A gente acaba fazendo muito trabalho, né, de igreja mesmo, né, então a gente acaba tendo um olhar mais carinhoso, digamos assim, né, para o mundo. Então, meu amigo aí do canal Papo de Corrida caiu em tentação. Cara, é normal, né? Todo jovem, tá namorando. Mas, mas enfim, foi uma época bacana e aí acabo tendo esse meu lado ainda muito respeitoso em relação à religião e minha fé, e principalmente depois quando teve a questão do Natanzinho, que é o nosso milagre vivo, né, cara? Então, ainda mais a minha fé se multiplicou, né? Então, eu de alguma forma, volto a dizer, sempre respeitando muito o espaço das outras pessoas, porque ali são milhares de pessoas ali, eu tenho essa consciência, mas é sempre um recado muito carinhoso, muito cuidadoso para que não perca a fé, né? Então, basicamente é isso. E que massa, o quase padre Mauro, então. Cara, mas essa coisa da fé é uma coisa que é interessante, porque quase sempre a gente lembra dela quando a gente está numa situação ruim, né? A gente está meio apertado e daí a gente lembra que Deus existe, né, na nossa vida, É, enfim, assim. Então, eu acho que é bom ressaltar que, independentemente da religião, das crenças e de qualquer coisa, né? Você é católico, eu sou católico, mas tem um monte de outras religiões e que é necessário que a gente tenha fé. Que a gente tenha fé e que a gente sim, acredite em algo superior, em algo que está regendo ali as nossas vidas, né? Ainda mais em verdade. momentos como esse, que a gente está cheio de preocupações, né? Cheio de coisas assim meio ruins, né?
pairando aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente ter fé, a gente ter essa motivação e ter fé, acreditar que tudo vai passar, que tá tudo bem, Ó, que o a gente não Brunão tá entrou aí, ó. sozinho. Vou até aumentar aqui a camisa aqui que o Brunão entrou aí, meu amigão. Aí, ó, o Bruno aí, ó. Em homenagem eu correndo pelo diabetes pelo dia de hoje que a gente estaria reunido. Opa, então, Bruno, um abraço aí pra você. Não te conheço, mas é como se eu te conhecesse. Cara, e assim, ó, me fala aí, assim, na corrida, sei lá, momentos inesquecíveis que tu passou e, sei lá, que tu queira compartilhar com a gente, momentos inesquecíveis, uma prova marcante, correr com alguém, correr por alguém, enfim, fica à vontade, assim, o que que tu pode relatar aí pra gente, de compartilhar essa coisa boa. Essa quarentena aí serviu muito para isso, né? A gente acabou refletindo, né? E esses assuntos sempre vêm sempre à tona, né? Eu tive dois momentos, assim, vários momentos, né? Todos os momentos são bacanas e tudo mais. Você acaba, são ciclos, né? Como eu falei anteriormente, que depois que eu entrei para assessoria, eu entendi a corrida como um esporte que pudesse me proporcionar uma qualidade de vida que é o meu sonho, né? Chegar aos 80 anos correndo, feliz, né? Então isso aí para mim é o mais importante. Mas assim, eu cheguei a fazer algumas loucuras, né? No início, quando não tinha assessoria, que eu corri 3 maratonas, uma atrás da outra. Já é março, Bom, abril. super recomendo isso aí. São Paulo, Rio e São Paulo, foram 3, uma atrás, tipo assim, a última em São Paulo eu cheguei quase carregado, né? Mas, e não aconselho mais para ninguém, obviamente. Mas assim, eu acho que até de maneira mais recente, assim, dois momentos bem bacanas que eu gosto de lembrar com muito carinho, né? O desafio do ano passado, né? Que foi muito Opa, bacana para mim, né? Foi minha 10ª maratona, então assim, eu vinha buscando meu sub 4, né? Aquela coisa toda. Então, na verdade, eu comecei a treinar com o Ezequiel, né? Que é meu treinador aqui em Niterói. E até hoje eu nunca fiz uma maratona sozinho com o Ezequiel, né? As 2 maratonas que eu fiz foi dentro do desafio da Cidade Maravilhosa. E você buscar, para mim, né, um mero mortal, buscar um sub 4 dentro do desafio, o desafio é maior, né? opa, Então, depois de 21, né, cara? e aí no primeiro ano eu não consegui, né? Acabei fechando com 4,20, cometi, né? Um monte de erro bobo, assim, fiquei nervoso, saí com a roupa errada, enfim. E ano passado eu consegui, né? Então eu consegui bater meu RP dentro da meia maratona e também na maratona. Então foi um momento assim que eu fiquei muito feliz, que você vê que seu ciclo vale a pena, Dupla né? conquista. Fiz 1,37 na meia, 3,46 na maratona, então assim, foi uma coisa bem bacana, porque foi um treino, todo aquele período, né? Você conciliando trabalho, família, filho e treino, aquela coisa toda, e você ver sair funcionar, sair do papel e funcionar, foi muito bacana, né? Então, a minha chegada ali, a galera, até hoje, eu até me arrepio, né? Então, é muito bacana de lembrar, e é um momento que eu guardo com muito carinho. E o outro foi o Cruz, né? Que é esse meu período de transição aí, eu fiz o El Cruz, né, que é o estilo de prova que eu gosto também, que é montanha, e foi uma corrida que eu usei para agradecer, né? Eu queria fazer uma prova, uma corrida, e essa história é muito legal também, eu queria fazer uma corrida que eu pudesse fazer para agradecer, né, o milagre do Natanzinho, aquela coisa toda. Quando eu falo milagre, algumas pessoas não sabem, mas meu filho ficou quase 1 ano internado antes de vir para casa, fez 6 operações, então para a gente foi muito desgastante aquele período, né? Então eu quis, de alguma forma, agradecer e fazer uma prova que me marcasse. E aí eu fiz um post, né, na Estilo Corrida perguntando qual prova a galera poderia indicar, qual prova a galera poderia, como marcante, que a galera poderia aconselhar como uma prova-alvo do ano seguinte, né? E aí a minha amiga Drica, que é a Drica Vaz, colocou lá, eu vou fazer o El Cruz. Você não pode morrer, não pode deixar de fazer o El Cruz. E aí eu não conhecia a prova, e fui lá ver qual era a prova, que são os 100 quilômetros, né? Dividido em 3 dias, de montanha, aquela coisa toda. E foi muito legal, cara, porque na verdade foi um ano atípico. Eu fiz a minha inscrição em novembro de 2017 e fui correr em dezembro de 2018, né? É uma prova super disputada e eles mudaram o calendário deles, então ficou um espaço. A prova geralmente era no início do ano, então foi justamente no ano que mudou, então não ia ter a prova no início de 2018 e a prova ia ser no final de 2018. Então eu fiquei durante 14 meses me preparando para a prova. Então, assim,
além de todo o planejamento, obviamente, foi uma prova que me marcou demais. E deu tudo certo, né? Então, guardo com muito carinho esse momento. Que massa. Cara, e a prova no Rio, é muito bom ouvir isso de ti, assim, a prova do Rio que eu pude fazer ano passado, eu senti um negócio diferente também, assim, em relação, eu já fiz algumas provas, assim, maratonas e meias por aí, e eu senti, assim, eu ainda não corri na Paraíba, eu iria esse ano, mas aí foi, não deu, né, não rolou, mas, assim, a melhor prova que eu fiz, e não em tempo, a melhor prova de energia que eu fiz foi no Rio, cara, ano passado, assim, Que é eu já fiz Floripa, Porto Alegre, mas, assim, a energia daí, cara, foi muito legal. E claro que a gente estava em um grupo, eu corri com amigos e todo mundo, dois amigos, o Xande e o Juliano, fizeram o desafio também, um dia e no outro, né? Eu fiz só a maratona, mas assim, é uma energia diferenciada, cara. Aquela galera na praia ali, Copacabana, pessoal oferecendo água, eu nunca vi na vida, pessoal, vamos lá, e pessoal de bike acompanhando. Energia assim, ó, Tava nossa, lembrando cara. de dias, cara. E eu teve um amigo meu, o Vitor, do Corrida Urbana, que é aqui de Niterói. E eu sou muito grato a ele por causa disso, né? Porque é difícil, né, a gente ter uma oportunidade dessa. Ele gravou a minha chegada nos últimos 5 minutos, né? Desde a entrada ali no aterro, do Que final, onde massa. tem as grades, né? Onde a galera tá nas grades ali desde o iniciozinho. Então ele gravou a minha chegada toda até ali, né? Tá salvo no IGTV. E, pô, vou guardar esse vídeo pro resto da vida e você vê a energia da galera, né? Então, eu vejo aquele vídeo ali, dá vontade de chorar, me arrepio todo, porque Cara, você vê a galera toda cumprimentando, a galera toda falando seu nome, a galera toda ali abraçando, aquela coisa toda e tal. Então é uma sensação realmente indescritível, cara. e essa chegada no Rio ali, cara, era muito massa, porque era muita gente, cara. Era muita gente, e aquela galera ali, ninguém falou meu nome, né? Tipo assim, pouca gente me conhecia, óbvio, meus amigos só, mas tava todo mundo gritando. E eu, não era pra mim, mas era pra todo mundo. Mas como tu tá Sim, chegando ali, não é parecia assim, que você era pra mim. acaba. Cara, e o cara vibra com a galera, é uma energia diferente, cara. Diferente de outros lugares que eu já fiz. Você também sabe disso. Você fez prova em outros Eu fiz, lugares, então você sabe, né? eu fiz um post falando sobre isso, cara, na época, né? E aquela história da gente não falar os nossos segredos, né? Porque tem muita gente que fala, não conta pra ninguém, guarda pra você e tal. E eu falei, cara, eu não acredito muito nisso, eu acredito na energia do bem. Então, eu compartilhei com o mundo inteiro que eu queria fazer o Sub 4, né? E aí foi muito bacana, porque quando eu cheguei naquela parte ali, a galera, vai, Mauro, Sub 4, vai, Sub 4, Sub 4, Sub 4. Então, pô, é indescritível, cara. A sensação, assim, foi muito top, cara. Que massa. Cara, depois desse papo aqui agora, eu queria perguntar para ti como é que tu enxerga essa questão da pandemia, assim, enfim, como é que tá por aí no Rio, né, em primeiro lugar, assim, como é que tá por aí, toda a situação disso, como é que tá sendo a conduta de treinos, enfim, né, e como é que tu enxerga essa questão da corrida de rua, das provas, né? A gente sabe que hoje tem toda essa questão das provas virtuais, assim, que está um pouco mais em evidência, né, nesse momento, né? Corrida estacionária em casa, enfim. Como é que tu enxerga esse panorama atual e o pós? Como é que tu enxerga que vai vir depois dessas provas e claro que é difícil a gente discutir de repente uma coisa que talvez vá, talvez não vá acontecer, né? Mas é só pra gente trocar essa ideia, assim, ver tua opinião. Eu acho bacana, cara, porque na verdade foi um assunto que teve muita polêmica também, né? Inclusive as pessoas pedindo para que a gente se posicionasse. E eu falo, cara, cada um pensa de uma forma, né? A gente tem sempre que respeitar o próximo, né? Eu também não sou perfeito, às vezes eu acabo colocando uma coisa e alguém pode interpretar de um modo errado. Teve gente que se aborreceu com um post. Eu fiz um ou dois posts falando sobre a questão da pandemia, e depois eu até ia no direct pedir desculpa e falava, olha, não é essa a intenção. A intenção é só colocar minha opinião do que eu penso, né? Mas sempre respeitando, sempre entendendo que não vou invadir o seu espaço. Eu não estou aqui para falar né, se você pode ou se você não pode. O que eu posso falar por mim, assim, foi muito difícil, está sendo muito difícil, né? Niterói é uma cidade que teve um processo de isolamento muito forte, né? Então,
meu último treino tinha sido dia 16 de março, né? Meu último treino, digamos assim, planilha certinho. Até hoje eu não voltei. Até hoje eu não fiz nenhum tipo de planilha, controle, né? Então, deixa eu só chamar aqui rapidinho para abrir a porta aqui. Só um minutinho, um segundo. Quem sabe faz ao vivo, calma aí. Assim é mais Jogo rápido, jogo rápido. tranquilo. E aí eu simplesmente, cara, eu não voltei ainda com planilha, né? Como eu falei, eu tava... Deixa eu só ler aqui o que a Yara colocou, que eu achei legal aqui. O Mauro é um ponto de equilíbrio, sempre com palavras de força e esperança. Deixa eu fechar aqui para mim. Tá, vai lá. E aí, cara, na verdade, eu simplesmente eu falei, cara, eu treino, mas eu tô tentando voltar, né? Ainda com muita dificuldade, porque a questão da máscara atrapalha demais para mim, né? Para o Mauro, né? Mas não tô me preocupando muito com essa questão de performance. Como eu falei, para mim, ano de 2020 é para manter minha consciência boa, para manter meu condicionamento bom, né? Não tô buscando mais nada de prova, não penso em fazer nenhuma prova, né? Não penso em fazer nenhum tipo de prova buscando performance. E tô 3 meses aí com essa dificuldade, né? Porque a gente já foi março, abril, maio, junho, né? Então vai completar 3 meses aí se eu fiz, sei lá, 5 treinos foram muitos. Não tenho conseguido manter por causa disso. É uma cidade que é difícil. As academias estão fechadas, o prédio você não pode correr. Eu não tenho esteira em casa, né? Eu até brigo aqui, se eu colocar uma esteira tem que sair um filho, né? Então eu prefiro que não tenha esteira. Não tem espaço, né? Nem na varanda, que a varanda é deles. Então, eu nem entro nessa questão. Mas, e aqui a cidade, eu moro na Zona Sul aqui, é um lugar que tem até mais policiado, assim, a galera acaba vigiando mais, né? Então, enfim, eu também, na época, principalmente nos 2 primeiros meses, Mauro, qual a sua posição? A minha posição foi que eu fiquei totalmente isolado, né? Então, até pela questão do Natan, né? Todos aqui com muita saúde, mas eu tenho uma pessoa no quadro de risco, né? Ele tem cardiopatia, é uma criança especial, então a gente tomou todos os cuidados, digamos assim, né? Então, para mim, tem sido muito difícil, está sendo muito difícil, mas o que eu penso mesmo comigo cara, não se preocupa com nada que não envolva manter sua saúde, né? Então, eu tenho seguido essa é até engraçado, porque algumas pessoas falam assim, eu quero ver como é que algumas pessoas vão manter o seu perfil de corrida se não estão correndo. E eu até fiz um debate muito sadio falando sobre isso. Falei assim, cara, você tinha que entender de outra forma, né? Tipo, teria que ajudar, não ficar torcendo para que a pessoa acabasse o perfil porque a pessoa não está correndo, né? Mas eu falei assim, para mim não vai fazer muita diferença, porque eu tô 5 anos compartilhando frases, né? E os meus treinos. Mas não é o meu treino que vai motivar a pessoa, né? Cada um tem sua particularidade, né? Eu falo muito isso, então... E se você pegar para pensar, claro que a corrida é correr, né? Isso é óbvio, né? Mas e todo o entorno da corrida, que é o que a gente muitas vezes acaba ou esquecendo ou a gente prioriza muitas vezes. E o entorno da corrida, que é a amizade, a parceria, a motivação, a fé, tudo isso que está em torno. Se a gente não pode correr, a gente pode enxergar a corrida por esse outro lado da cumplicidade, enfim, tudo isso, entende? Então Muita gente acaba falando assim, pô, você não quer bater seu RP? Óbvio, ninguém está questionando que você não está buscando o seu melhor, mas o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, nunca se esqueça que é o seu melhor, né? Não é o melhor do coleguinha do lado, não é o melhor do fulano, não é o melhor... A minha vida é totalmente diferente da sua, Neto. Então, assim, Mauro, mas você vai contramão, assim, inspiração é uma coisa, você fazer exatamente o que a pessoa está fazendo é outra, né? A minha vida, a minha rotina é totalmente diferente do João, da Maria, da Yara, é diferente. Então, a gente tem sempre que buscar o nosso melhor, né? Então, eu tenho esse cuidado, busco... Né? As pessoas falam às vezes, você está voando. Não, eu estou fazendo o meu melhor, né? E eu acho bacana motivar a pessoa para que ela busque o melhor dela, porque senão as pessoas acabam se frustrando. Imagina eu, né, um mero mortal, posso falar assim, pô, cara, que dia que você vai para Boston? Mas nunca, se for pelo índice, nunca. Primeiro que eu sei, você tem potencial? Posso ter.
Eu posso ter potencial, eu posso me dedicar demais para buscar o Boston e posso conseguir. Mas eu tenho na minha consciência a ideia certa de que eu não tenho tempo para me dedicar a esse ponto. Porque vai precisar de dedicação da alimentação, dedicação de treino, rígido, tudo ali certinho. Então, quando a pessoa pergunta, mas quando você vai para a mas nunca. Deixa eu ficar aqui fazendo a minha maratona, porque senão eu vou acabar me frustrando. Então, eu falo isso para as pessoas, tem que ter muito cuidado. Né? A motivação tem que ser para que a pessoa busque o melhor dela, não para que ela faça igual a que a outra pessoa está fazendo. Mauro, e para completar a tua fala, e aí eu vou citar uma live que eu vi do Joelso com... Esqueci o nome do cara, acho que é Valdir, que é o autor do livro, de dois livros, né, Pilares da... Sim. E ele conceituou essa questão da performance, né? Porque a gente, quando pensa em performance, a gente pensa em performance uma coisa de alto nível, e performance simplesmente é o que cada um pode fazer de melhor dentro das suas condições atuais. Então é isso, cada um tem a sua performance, é justamente o que tu tá falando, buscar o seu melhor, o seu contigo dentro das condições atuais, e não buscar muita assim... história, né? E é bacana você falar isso, cara, desculpa te interromper aí, porque é uma coisa que e as redes sociais é bem complexo, né, cara, até embargo a voz, porque na época que o Natan ficou internado, ele ficou 1 ano, né, no hospital, né? E quando ele operou em Botafogo, né, no hospital ali que tem de pró-cardíaco. E por várias vezes eu corria ali no aterro, sem relógio, saía do meu plantão, né? Saía do meu plantão quando alguém ia me render, aí antes de ir para o trabalho, porque ainda estava trabalhando, né? E aí fazia um treininho. Aí algumas pessoas falam, pô, mas tem necessidade de você treinar? E eu sempre falava assim, cara, a necessidade é uma só, né? É manter minha saúde. É manter o meu condicionamento. Aí eu sempre falava isso. Eu não vou buscar fazer 10K em 40 minutos. O meu melhor hoje é me movimentar durante 30 minutos. É isso que vai me fazer correr daqui a 5, 6 anos. Porque se eu parar, eu corro o risco de não voltar a correr. Porque a gente vai, é uma bola de neve, a gente acaba se desmotivando, acaba, né, você vai parando. Então, sempre quando eu sair para correr, eu falo assim, eu estou correndo para que eu possa me movimentar. E que eu possa continuar com a minha jornada. Só isso, mais nada. Era o meu melhor naquele momento. Isso, é isso aí. E hoje a gente se vê numa situação talvez assim um pouco parecida com a que tu passava naquela época, e é assim agora, a gente não pode, como você falou, você não está treinando, eu também não estou, eu iria fazer maratonas esse ano, tinha planejamento, e sei que todo mundo teve também os seus planos e coisas... Quase cancelei sem querer. Todo mundo teve seus planos interrompidos aí em relação a provas, e se era primeiros 5K, primeiros 10K, primeira maratona, primeiro 21, ou se era para bater o RP nos 42, seja o que for, não é mais. Então agora esse ano a gente tem que buscar essa paz de espírito aí e usar a corrida, o nosso esporte, como um meio de escape para isso, né? E é engraçado que quem me acompanha lá no Instagram, ontem eu corri, né? Ontem eu saí aqui, tem uma praia mais deserta, aqui em Niterói tem algumas orlas, tem umas praias que estão bem desertas, porque não são praias próprias para banho. Então se você for bem cedo, não tem ninguém, tá deserto. E aí coloquei minha máscarazinha e tal, e postei isso, falei num grupo, né? Eu falei assim, pô, mas você não vai postar que você correu? Eu falei, cara, eu tô há 5 anos postando meu sorriso na página, né? Eu não tô bem ainda para sorrir, né? Mas é uma coisa pessoal, né? Uma coisa minha. Né? Mas porque eu falei, cara, eu acho que o momento que a gente está vivendo, e não é um julgamento para ninguém, tá? Longe disso, pelo amor de Deus. Não é. Eu respeito muito o espaço das pessoas, mas eu sempre falo isso, cada um tem seu espaço, cada um tem seu jeito de ser. No dia que eu tiver a vontade, me sentir bem, de postar os meus recados lá com o meu sorrisão que eu gostava e botava ali meu recado, eu vou fazer. Né? Então, assim, deixa eu, né, ainda estou voltando ainda ao meu normal, aquela coisa toda, ao novo normal, como todo mundo fala, né? E estou seguindo, assim. No momento certo a gente se encaixa, a gente se ajeita. Cada um no seu tempo, e é isso aí. Tem que ir levando e vendo. O que não pode é deixar o que é ruim tomar conta, né, cara? Tem que se manter bem. Tem que se manter bem, de alguma forma, tem que se manter bem. Como eu tento passar uma mensagem com o coração, eu tenho que estar bem, né, cara? Não adianta eu fingir uma coisa que eu não estou no momento, né? Claro. Acho que a pegada é essa, né? Perfeito, perfeito.
Cara, e sei lá, agora tu acabou já falando sobre os teus planos e projetos aí para 2020. Eu acho que é uma coisa que vai bater muito com o que todo mundo tá tentando, né? Que é manter a saúde, manter a saúde e a sanidade física e mental, né? Dentro de um período onde tá nesse turbilhão assim. Mas, cara, se pudesse não, tu vai falar como se estivesse falando para cada um, né? Tu vai falar para mim assim, representativamente, mas se tu pudesse falar assim uma coisa para cada um das pessoas que estão aqui agora nos ouvindo assim, que mensagem que tu poderia dar, cara? Cara, isso é muito, não vou dizer difícil, né? Assim, até porque você pegou de surpresa, mas assim, é, pegando ali a frase que você falou do post que eu fiz, né? Foi uma coisa que me acompanhou durante esses 2, 3 meses, que a gente tem lido demais, né? Cancela 2020, acabou o ano, não serve para nada, não vou mais correr. E volto a dizer, né? Tenha esse cuidado de você respeitar. Muita gente acabou perdendo sua vida, pessoas queridas em volta. Eu penso muito nisso, eu tenho que entender isso, né? Às vezes a gente acaba saindo da nossa alçada, a gente acaba se perdendo nesse tipo de coisa, mas a gente tem que lembrar disso, né? Pessoas que ficaram doentes, pessoas que perderam seus empregos. Então a gente está passando por um momento muito difícil, eu sei, eu concordo com isso. Mas eu acredito muito no ensinamento, né? Eu acredito muito, de uns 2, 3 anos para cá, na época do Natanzinho, que é a frase que virou minha referência, e aí já serve como uma frase que respondendo você e um recado que eu deixo para todo mundo, que não é à toa, é acreditar em finais felizes, né? O Natan, que é uma referência para a gente, é uma história muito louca, né? De que o médico falou que não ia suportar os 3 meses, né? 7 dias eu cheguei no hospital, o médico falou que ó, não dá. Então, assim, a gente teve que acreditar muito, sabe? A gente teve que ter muita força de fé, né? Então, assim, por dentro de cada momento que as pessoas estão vivendo, eu tenho muitos amigos na corrida, vários exemplos diferentes, pessoas que moram mais destacadas no interior do Rio, pessoas que estão mais no centro da cidade. Eu falo, cara, se você não se agarrar na sua fé, se você não tiver perseverança, não adianta, a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, tem que acreditar em final feliz mesmo, acreditar nos finais. Mauro, mas eu tive uma porrada muito grande, eu tive... Mas, cara, você está de pé, você consegue respirar? Vê por onde, né? Eu tenho um exemplo fantástico, né? Além disso tudo que a gente conversou ao longo desse tempo todo aí, que foi meu pai, que não era meu pai biológico, né? Meu pai, que é o meu pai, que eu falo que é meu pai, casou com minha mãe, tinha 2 anos de idade, e meu pai era deficiente físico, né? Meu pai teve paralisia infantil, na verdade, na época que não tinha vacina. E, cara, meu pai morreu muito cedo por causa do cigarro, porque acabava que o cigarro era uma fuga, né? Então, meu pai não andava direito, meu pai não corria, meu pai nunca jogou bola, meu pai nunca correu, meu pai nunca fez nada. Meu pai andava de bengala, né? E trabalhava normalmente, mas usava uma bengala. E eu vi várias vezes, parece clichê, mas eu vivi isso no dia a dia. Meu pai caiu várias vezes na rua, várias, né? E todas as vezes meu pai falava uma coisa pra mim: não, filho, pode deixar, o papai tem que levantar sozinho. O papai tem que saber levantar sozinho. Então aquilo ali foi uma grande lição que eu levei para a vida, né? Que a gente precisa levantar sozinho. Às vezes é bom você ter amigo, você ter várias pessoas ali à sua volta, mas a gente precisa ter uma força que fala assim, olha, eu vou me levantar, né? Então, o recado que eu deixo nesse momento é isso, assim, eu tenho escutado várias histórias, várias mesmo, assim, então é bem difícil, é bem complexo, eu sei, mas a gente tem que ter força, a gente tem que acreditar, né, que as coisas vão melhorar, que a gente tem que fazer por onde, tem que fazer, tem que acreditar em final feliz, é o recado que eu sempre deixo para as pessoas. Nossa, cara. Tô meio até sem palavras, assim, depois de tudo, essa história tanto do Natan quanto do teu pai, assim, cara, é foda. Aí da galera tá todo mundo comentando aí. Você vê que O Rico é um menino que eu tenho muito carinho por ele entrou agora e tá batendo palma. Não, assim, ele sabe disso. Eu sempre uso o Rico como um exemplo muito bacana, que o Rico é um cara que mora em Nova Iguaçu, que é uma cidade distante daqui da capital, e o cara batalhador demais, cara, e assim,
E a gente conhece muita gente bacana no Instagram, mas eu gosto de gente, né, cara? Não que as outras pessoas, assim, mas acho que você conseguiu entender, né? Eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, né? Então, Sim. eu gosto, quando eu falo assim, gosto de gente, é porque eu gosto de conhecer as pessoas, né? Eu gosto de entender como é que se passa nas pessoas, né, na vida das pessoas, pra gente, de alguma forma, ajudar e ser ajudado, né? Ah, cara. Olha, que massa. A gente está chegando aqui no fim da nossa live, mas eu quero te agradecer demais, cara. Acho Eu que que agradeço. não só para mim, cara, mas para todo mundo que viu ou que vai ver, né? Porque a gente vai deixar salvo aí. Foi um papo assim muito inspirador, cara, muito positivo. Só coisa boa assim que a gente pôde conversar e absorver de ti. A gente consegue ter essa ideia vendo o estilo corrida, mas falando contigo é sensacional. Então, cara, eu quero te agradecer. Obrigado pelo tempo, obrigado por ceder esse espaço aí pra gente poder bater esse papo. Obrigado pelas palavras, cara. Obrigado. Eu que agradeço, cara, de E, verdade. cara, Se a cuidem, fiquem casa. bem. Vai Isso, passar, né? A gente tem que vai acreditar e passar. vai dar tudo certo. Exato. Valeu mesmo. A casa é tua, sempre que quiser e puder, e a gente vai. Agora tu se ferrou, vou ficar te incomodando agora para sempre. Imagina, imagina, cara. Imagina. Gente, obrigado aí para todo mundo Obrigado. que assistiu também. Mandar um abração para todo mundo que está falando aí, com carinho. Minha mãe tá aí, ó. Minha mãe mandou isso aí. Esse é o meu Mauro. Do Sara? Minha mãe tá assistindo, né? Então, mandar um carinho aí para todo mundo, mandar um beijão aí, que a gente possa ter um final de semana fantástico aí, um mês, final de ano, que a gente consiga passar por essa fase da melhor forma possível. Isso aí. Mauro, obrigado de coração. Valeu mesmo, tá? Tamo junto, cara. Satisfação Precisar, poder falar contigo e te pode conhecer. chamar. Quando tudo isso passar e a gente for no Rio, eu te aviso e se a gente se encontrar vai ser um grande encontro aí, cara. Espera esse dia, Certeza. tá? Obrigado. Um Valeu. beijo para você, um beijo pra sua galera, um beijo pra minha mãe. Valeu, Beijão. galera. Valeu. Um abraço a todo mundo na família. Valeu. Valeu. Tchau. Aí, galera. Muito obrigado aí. Nossa, que live, hein? Muito bacana. Um papo muito cheio de energia positiva, cheio de coisa boa. Papo que a gente pôde bater aí com o Mauro, que, como eu falei, a gente enxergar, a gente vê a página e sente a humanidade. Conversar com ele, a gente poder sentir, foi sensacional. Assim, para mim, muito bacana mesmo. E agora carregado de energia boa, né? Que coisa boa. Bom, obrigado aí, galera, todo mundo que estava aí com a gente, curtindo nosso papo aí, nossa live, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem não segue, vai lá no Estilo Corrida, começa a seguir o Mauro, que o cara é sensacional, todo mundo viu, né? Tá? E bom domingo, agradeço de coração aí pela presença de todos. Tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, se cuidem, contem com a gente, professores da Golfit, e agradecer de novo o Mauro aí, o Estilo Corrida, tá? Um abraço.